Deus promete a Abraão e aos seus descendentes uma terra boa e rica. Porém, o Pai justo nos prometeu a vida eterna. Vamos analisar, irmãos. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Irmãos, em João, capítulo 5, versículo 37, o Messias disse que ninguém nunca ouviu a voz do Pai e nem viu a face do Pai. Que Deus era esse que falava com Abraão? Continuando, irmãos. Deus disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Ou seja, irmãos, toda a terra que Abraão e seus descendentes pisarem, esta terra pertencerá a eles. Deus prometeu a eles uma terra visível, rica e cheia de fartura. Em Gênesis capítulo 13, versículo 15, ali Deus disse a Abraão: Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Lá no versículo 17, Deus afirma: Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Deus, Israel, fez essa aliança, essa promessa com Abraão e com os seus descendentes, que eles teriam terras férteis, ricas e boas. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ali, irmãos, Deus afirma a Abraão para que Abraão vá para uma terra na qual Deus irá mostrar para ele, a terra na qual Deus deu aos descendentes de Abraão e a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, ali Deus disse a Abraão: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E ali mesmo, Abraão construiu um altar, uma casa, um templo para Deus, pois ali o Senhor Deus havia aparecido a Abraão. Irmãos, o Pai não habita em templos construídos, edificados por mãos de homens. O Pai não é servido por mãos de homens, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 24 ao 25. Analisem algo, irmãos. Ali, Abraão afirma que Deus apareceu a ele. Mas o Messias disse em João, capítulo 5, versículo 37, que ninguém nunca ouviu a voz do Pai, ouviu a face do Pai. Só o Messias que conhece o Pai. E é só o Pai que conhece o Messias. E é só o Messias que revela quem ele quiser, quem o Pai é. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Irmãos, em Êxodo, capítulo 3, versículo do 8 ao 9. Ali, irmãos, Deus afirma que ele desceu para libertar os israelitas do poder dos egípcios e para levá-los para fora do Egito, para uma terra grande, boa e rica. Detalhe, irmãos, e esta terra já habita habitantes, já tem moradores naquela terra. É uma terra já habitável. Nesta terra moram os cananeus, os heteus, os amoreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então, irmãos, esta terra boa, grande, rica, que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, já há habitação, já tem moradores naquela terra. É uma terra já habitável, irmãos. Analisem algo, irmãos. Esta terra na qual Deus prometeu a Abraão e seus descendentes é uma terra grande, boa e rica. Irmãos,
Esta terra, ela é visível, dá para apalpar, mas observem algo, irmãos. Messias disse em Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 21, que não é para nós ajuntarmos tesouros nesta terra. O que é juntar tesouros nessa terra? Ajuntar terras, riquezas, gados, enfim, acumular bens. Messias disse que não é para nós fazermos isso. Em Josué, capítulo 1, versículo 3, ali Deus afirma, assim como ele prometeu a Moisés, todo lugar onde os israelitas pisarem os pés, Deus dará essas terras a eles. Irmãos, vejam como essa terra que Deus prometeu a eles era gigante, era terra gigantesca. E o Messias disse ao moço rico, para que ele tenha a vida em abundância, era necessário ele se desapegar, se desfazer desta vida passageira, esvaziar a bagagem e acumular os verdadeiros tesouros, que é o tesouro nos céus. Ou seja, irmãos, amai teu próximo como a ti mesmo, viver igual o Messias viveu, ide anunciar o evangelho, repartir as boas novas. Porém, o moço rico não quis. Ele quis ficar com a bagagem cheia dessa vida passageira, cheia de bens, cheio de gado, cheio de terras. E o Messias afirmou que é difícil entrar um rico no reino do Pai. Por quê? Porque o rico sempre quer ter a bagagem cheia de bens desta terra, cheia desta vida passageira, bagagem lotada dessas coisas terrenas. Irmãos, pensem em algo. Este mundo está no poder do maligno. Então, irmãos, quem é que ofereceu essas terras a Abraão e aos seus descendentes? 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos do Pai e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam o Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade do Pai vive para sempre. Faço essa pergunta aos irmãos. Quem é que dá terras, riquezas, o melhor desta terra para as pessoas? Mateus, capítulo 4, versículo do 8 ao 9. Depois o diabo levou o Messias para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Ou seja, irmãos, o diabo mostrou para o Messias riquezas, terras, tesouros desta vida cotidiana, desta vida passageira. E disse o diabo: eu darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Vejam só, irmãos, o diabo pediu para o Messias dobrar os joelhos e o adorar. Porém, o Messias recusou, afastou Satanás de perto dele. Hoje em dia, as pessoas dobram seus joelhos para o diabo. Tudo aquilo que o Messias recusou, hoje as pessoas aceitam
As pessoas dobram os joelhos para o diabo, quando ele, o diabo, oferece para as pessoas terras, casas, carros, dinheiro, enfim, o melhor dessa terra. Irmãos, o que o Pai nos prometeu? Qual é a sua única aliança conosco? 1 João, capítulo 2, versículo 25. E o que ele prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Analisem, irmãos, pensem. O Pai nos prometeu a vida eterna, é isso que ele nos dá. Porém, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Salomão, ele prometeu dar aos seus servos, ao seu povo escolhido, terras deste mundo, a mesma coisa que o diabo dá.